Bom dia, sejam mais uma vez bem-vindos à aula desta semana. Hoje entraremos na nossa terceira secção, que tem como título Nulidade do casamento. Dentro desta secção, estudaremos graus, regime, legitimidade, prazos, validade e efeitos da nulidade do casamento. Não saia daí que nós voltamos já já. Já estamos de volta e vamos então entrar na segunda secção, que fala sobre a nulidade do casamento. Hoje começaremos a falar do primeiro ponto, graus de invalidade. Este ponto tem dois aspectos. Hoje estudaremos apenas o primeiro aspecto e na próxima semana estudaremos o segundo aspecto. Bem, o vínculo matrimonial contraído com a violação de qualquer dos princípios legais pode-se considerar viciado. Este vício pode ser mais ou menos grave, fazendo com que a doutrina se incline no sentido de distinguir entre o casamento inexistente, casamento nulo e casamento anulável. Nos graus de invalidade encontramos a inexistência do casamento e a nulidade do casamento. Hoje falaremos apenas sobre a inexistência do casamento. Casamento inexistente é todo aquele casamento que falte qualquer dos pressupostos necessários para a validação do mesmo. Logo, é juridicamente inexistente o casamento celebrado entre duas pessoas do mesmo sexo, o que foi celebrado por pessoa que não tinha poderes funcionais para tal, ou aquele em que se verifica a falta de declaração de vontade de um ou de ambos os nubentes. Vou repetir: o casamento celebrado entre pessoas do mesmo sexo, o que foi celebrado por pessoa que não tinha poderes funcionais para tal, ou aquele em que se verifica a falta de declaração de vontade de um ou de ambos os nubentes, é considerado casamento inexistente, ou seja, não existe. O Código de Família não consagra nenhuma disposição que se refira diretamente à questão da inexistência do casamento, mas por força das suas normas imperativas, tendo em conta a lei, pode-se concluir qual a real essência do casamento. O conceito de casamento, como vimos, consta nos artigos 20 do Código da Família e no 35, número 1 da Constituição, o que significa que só uma união entre pessoas de sexos diferentes pode ser considerada como casamento. Os artigos 34 e 35 do Código de Família impõem a intervenção dos dois nubentes e a sua real manifestação de vontade no ato de casamento, bem como a intervenção do funcionário do registro civil, o que nos indica que são elementos sem os quais o casamento não chega sequer a ter existência jurídica. Como já vimos, essa vontade tem de ser expressa, tem que se dirigir ao outro nubente e tem que ser produzida perante a autoridade pública com competência para o ato. O facto de o casamento inexistente não produzir qualquer efeito civil e da sua inexistência poder ser invocada em qualquer tempo ou por qualquer via, tem inegável efeito prático quanto à distinção entre esta figura jurídica e ao que reporta ao casamento ferido de nulidade. A falta de qualquer dos elementos que a lei determina como essenciais leva a que o casamento seja considerado juridicamente inexistente, não sendo necessário que se declare a sua inexistência. Vamos dar uma vista de olhos aos artigos que foram aqui mencionados em relação a este aspecto. Vamos começar pelo artigo 20 do Código de Família. Rapidinho aqui, este artigo 20
tem como título Conceito, dentro do título terceiro de casamento, e diz o seguinte: o casamento é a união voluntária entre um homem e uma mulher, formalizada nos termos da lei, com o objetivo de estabelecer uma plena comunhão de vida. Vamos agora olhar os artigos 34 e 35 do Código de Família. Você poderá depois olhar o artigo 35, número 1 da Constituição. O artigo 35 tem como título mútuo consenso e o 34 intervenientes no ato de casamento. O 34 diz-nos o seguinte: no ato de celebração de casamento é essencial a intervenção, a linha A, dos nubentes, podendo um deles ser representado por procurador, do funcionário do registro civil e de 2 testemunhas. O número 35 é essencial para a validação do casamento que cada um dos nubentes manifeste de forma expressa a vontade de contrair casamento com o outro nubente. No caso de um dos nubentes estar representado por procurador, a procuração deve conter poderes especiais para o ato e especificar a pessoa do outro nubente. Ou seja, a lei aqui é bem clara, tem que haver um homem e uma mulher para a celebração do casamento, é necessário que haja a presença de um funcionário do registro civil e é necessário que haja vontade própria para contrair matrimônio. Ou seja, se as pessoas forem do mesmo sexo, ou se as pessoas forem forçadas a contrair matrimônio, ou ainda se não houver a presença de um funcionário do registros civis, este casamento é considerado inexistente, ou seja, não existe na lei angolana. Bem, hoje ficamos por aqui. Foi um prazer tê-lo do outro lado. Lembre-se que na próxima aula falaremos do outro aspecto que tem a ver com a nulidade do casamento aqui dentro dos graus de invalidade. Hoje falamos da inexistência do casamento e na próxima semana falaremos sobre a nulidade do casamento. Fique bem e até a próxima.